Se eu te dissesse que existe um personagem de One Piece que nunca apareceu na tela, mas que formou a história dos piratas mais poderosos do mundo. Um homem cuja lenda é tão forte que inspirou o próprio Rox de Shebeck a venerá-lo como uma divindade. Esse pirata foi Davy Jones e nos capítulos recentes do mangá foi revelado que ele não é apenas uma lenda. Ele foi uma pessoa real, tão perigosa que o próprio Imu pode ter sido responsável por sua destruição. Hoje vamos descobrir como esse pirata que supostamente está no fundo do mar há séculos ainda move as peças no tabuleiro de One Piece. Davy Jones, no universo de One Piece, foi um pirata que viveu há cerca de 800 anos atrás e recentemente estamos vendo as consequências dessa vivência. Seus descendentes estão sendo perseguidos pelo governo mundial em uma caçada brutal em God Valley. De acordo com a lenda, Jones teria sido amaldiçoado a viver no fundo do mar. Davy Jones virou um pirata lendário e seu verdadeiro nome era Davy D. Jones. Porém, esse D foi apagado da história por conta do histórico que os D carregam, já que, de acordo com o governo mundial, eles são os inimigos naturais de Deus. Bom, de acordo com a lenda, tanto na vida real quanto em One Piece, Davy Jones era considerado dono de tudo que afundava no mar quando sob seu domínio, e pegar piratas é algo que já vimos acontecer lá no arco de Long Ring Long Land, mais conhecido como Arco do Fox. Essa competição levava o nome em homenagem ao pirata Davy Jones, já que tributos de moedas são feitos a ele como uma promessa de que as regras não vão ser quebradas. Algo que não aconteceu, não é mesmo, Foxy? E um cara que está sendo muito falado ultimamente, chamado Rox de Shebeck, se autoproclama adorador de Davy Jones, tanto que para formar sua própria tripulação, o Shebeck usou o próprio Davy Backfight. Antes de sua declaração icônica, Rox de Shebeck já havia demonstrado sua reverência por Davy Jones através de suas ações. O capitão dos piratas Rox construiu sua reputação utilizando o Davy Backfight, a antiga tradição pirata nascida em honra a Davy Jones, como método principal para recrutar sua lendária tripulação. Durante anos, Shebeck participou de incontáveis desses duelos em Hatenoso, acumulando gradualmente os piratas que se tornariam os futuros Yonkou, Edward Newgate, Charlotte Linlin, Kaido, além de outros como Shiki o Leão Dourado e Stussy. O momento definitivo chegou durante o confronto histórico na Sala das Flores, em Marijoa, quando Shebeck se apresentou como adorador de Davy Jones. O termo usado em japonês vai muito além de simples admiração, sendo usado exclusivamente para descrever a devoção religiosa que alguém tem por uma figura que é considerada divina. Essa escolha específica de palavras revela que Davy Jones não era apenas uma inspiração para Shebeck, mas o fundamento espiritual de sua filosofia pirata. Sua ambição de se tornar o rei do mundo não era somente pessoal, mas uma continuação da missão que seu ídolo lendário havia começado. A resposta de Imu ao ouvir o nome Davy Jones foi carregada de significado histórico oculto. O verdadeiro governante mundial que permanece nas sombras há séculos controlando o destino do mundo não demonstrou confusão ou curiosidade diante da menção. Sua reação foi de reconhecimento imediato e, possivelmente, desconforto. Essa familiaridade sugere fortemente que Imu teve contato direto e pessoal com Davy Jones em algum momento do passado. A lenda tradicional, como já mencionado antes no vídeo, conta que Davy Jones foi amaldiçoado pelo diabo a viver para sempre no fundo do mar, e todas as evidências apontam para o Imu como sendo literalmente essa entidade maléfica da história. Se Imu é de fato imortal, como sua longevidade sugere, e possui poder suficiente para amaldiçoar outros seres, então a destruição de Davy Jones pode ter sido uma das primeiras demonstrações de seu controle absoluto sobre o mundo. A presença de Gunko como sua servente na Sala das Flores, Gunko sendo uma cavaleira de Deus, reforça a ideia de que Imu se cercou de indivíduos com longevidade anormal, possivelmente outros que foram tocados por seu poder. Quando Shebeck deixa sua ameaça final dizendo que voltará naquele lugar, ele não está apenas declarando guerra pelo trono mundial. Ele está prometendo completar a vingança que Davy Jones não conseguiu, transformando sua ambição pessoal em uma cruzada espiritual. Para Imu, Shebeck representa não apenas outro pirata ambicioso, mas a materialização do fantasma de um inimigo que ele pensava ter eliminado para sempre. A influência de Davy Jones na formação de Shebeck se manifestava principalmente através de sua obsessão com o Davy Backfight. Essa tradição pirata, cujo nome deriva diretamente de Davy Jones, nasceu em Hatenoso, também conhecida como Ilha dos Piratas. A história de Hatenoso é fundamental para a gente entender o legado de Davy Jones. Originalmente chamada de Ilha do Exílio, Hatenoso era um território penal onde os criminosos mais perigosos do mundo eram abandonados para morrer quando nenhuma prisão conseguia contê-los. A descoberta de um depósito de ouro transformou essa ilha árida em um centro de poder pirata, onde sobreviventes se organizaram e criaram um país pirata sem lei. Foi nesse ambiente que o Davy Backfight evoluiu, virando o método preferido para os piratas roubarem os melhores marinheiros uns dos outros.
E Shebeck dominava essa tradição com maestria, participando de duelos que incluíam desde combates de boxe até competições navais complexas. E sua admiração séria por Davy Jones o levou a usar esses duelos como ferramenta estratégica principal para formar a tripulação mais temida da história. Após sua morte em God Valley, Ochoco, conhecido como fundador da pirataria, assumiu o controle de Hatinoso com o título de Almirante Pirata. Atualmente, Marshal D. Teach governa Hatinoso após destruir Ochoco durante o incidente de Rockport, mantendo o mesmo título de Almirante Pirata. Essa continuidade demonstra que o sistema criado por Davy Jones permanece intacto, influenciando diretamente a estrutura da pirataria moderna e provando que o seu legado transcende gerações, moldando até hoje como os piratas mais ambiciosos do mundo operam e se organizam. Nos capítulos recentes, finalmente descobrimos a verdade absoluta sobre a conexão entre Davy Jones e o presente Marshal D. Teach. Ele não é só o Barba Negra. A gente descobre que seu verdadeiro nome é Davy D. Teach, e ele é descendente direto da família Davy. Que vai além disso, Barba Negra é filho de Rox de Shebeck, e Rox enviou sua esposa e filho para viver em God Valley com o resto da família Davy para protegê-los. Isso significa que Teach cresceu literalmente no centro do legado de Davy Jones. E o mais impressionante disso é que no capítulo 1160, o Oda revelou que a família Davy possuía herança bucaneira, fazendo com que o Barba Negra fosse um membro da mesma raça do Kuma. Essa conexão natural explica por que ambos têm habilidades sobrenaturais que desafiam as leis normais, incluindo a capacidade única do Teach de portar múltiplos Akuma no Mi. E ainda mais recentemente, finalmente começou o incidente de God Valley, revelando que os membros da família Davy foram transformados em alvos da competição de caça nativa dos nobres mundiais. A família Davy foi perseguida pelo governo mundial por 8 séculos, e God Valley era o seu último refúgio. A ironia é gigante. Barba Negra, que hoje controla Hatinoso, o mesmo local onde seu pai Shebeck adorava Davy Jones através do Davy Back Fight, é literalmente a materialização viva do legado que o governo mundial tentou apagar. Ou seja, depois de 800 anos perseguindo a família Davy para destruir seu legado, o governo mundial falhou completamente. Se fodeu. Um descendente direto de Davy Jones agora governa exatamente o lugar onde esse legado é o mais forte. Cada movimento de Teach, desde tomar Hatinoso até se tornar um Yonkou, está inconscientemente cumprindo o destino que Davy Jones traçou há 800 anos atrás. O pirata lendário não apenas inspirou os mais poderosos, ele literalmente criou eles através de sua linhagem sanguínea, garantindo que sua vontade sobrevivesse mesmo depois de séculos da perseguição do governo mundial. Davy Jones provou, muito antes de Gold Roger, que em One Piece nem a morte consegue apagar o verdadeiro pirata. Seu legado vive através de Barba Negra, a Sombra e Mu, e ainda tem muito mais revelações pela frente. O que vocês acham que ainda vem por aí? Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos de One Piece, de teorias e spoilers, porque, olha, God Valley acabou de começar e vamos ver mais revelação. Porque, olha, tem muita coisa maneira pra gente descobrir. Eu espero que vocês tenham gostado e comentem aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos de histórias, vídeos de teorias, que eu vou estar lendo os comentários de vocês e curtindo. É isso, tchau!